Olá galera, tudo bem? Quero bater um papo hoje com vocês sobre um tema que eu gostei bastante, que foi sugerido, que foi o medo de empreender e o medo de empreender quando já se teve um caso de insucesso, tá? Então assim, vamos lá, vamos por partes, vamos falar um pouco de medo, né? O que é o medo? O medo, na verdade, ele vem de um instinto natural que nós todos, os seres humanos, animais vivos, temos, tá? Que é o que? É ligado ao instinto de preservação. O medo é o que não faz a gente pôr a mão no fogo, o que não faz a gente pular de um prédio, o que não faz a gente atravessar a rua sem olhar. O medo, ele é um antídoto natural que faz parte da composição da nossa autopreservação, tá? Então é algo muito natural, faz parte de nós de uma forma muito natural, sempre fez, né? Desde o medo de tomar uma surra até o medo de sofrer um acidente, né? Então, só que qual que é o grande problema do medo, né? É quando ele passa do seu limite de normal e ele vai para um nível que aprisiona, que impede de você fazer coisas que são normais, né? Então, quando o medo ele vira algo paralisante, aí você tem um problema, né? Então, o medo paralisante, muitas vezes, de não dar certo, do insucesso. O insucesso não te fere, ele não vai contra a tua vida, né? Então, se eu tiver medo do insucesso, eu nunca vou chegar ao sucesso. Então, o medo ele começou a ser transportado para áreas da nossa vida e ele aumentado, né? Em algumas vezes ele nos paralisa. E esse é um medo que pode sim virar uma patologia, uma doença, algo ruim, como a síndrome do pânico, como várias outras síndromes que elas se alimentam do medo. Medo do que acontece e medo do que ainda não aconteceu. Medo do que a sua própria mente produz. Então, o medo ele faz parte da nossa vida, é algo normal e natural, só que ele não pode passar de um nível saudável, o nível que não te impeça de fazer as coisas, de avançar, porque sempre vai existir um risco no novo. O próprio desconhecido, ele apresenta um risco naturalmente, porque eu não conheço, né? Então eu não tenho o conforto, eu não tenho ali a experiência a meu favor. O que eu tenho, na verdade, é o desconhecido. É algo que eu não vivi. E isso gera um certo desconforto, mas é normal e é saudável que isso aconteça, né? Porque quando eu enfrento isso, eu vou viver o novo, eu vou passar a ter uma experiência que antes eu não tinha. Então esse medo ele não pode te atrapalhar. Se hoje ele te atrapalha, você deve buscar ajuda sim, tá? Você deve tomar cuidado, deve cuidar, deve se enxergar e se socorrer, né? Não tenha vergonha, fale com pessoas, fale com um coach, fale com um psicólogo, fale com um profissional, leia sobre o assunto, mas haja, faça algo e não fique sofrendo com paralisia em virtude do medo, tá bom? Então, o segundo tópico, que é medo de empreender. O que é o medo de empreender? É também medo do novo, gente, né? E aí é um medo que também ele vem recheado de coisas que são contrárias à nossa educação. Nós somos educados a o quê? Trabalhar de carteira assinada, ter a coisa segura, né? Não correr riscos e ter uma carreira que pouco a pouco a gente vai ganhando mais. Foi para isso que nós fomos educados. Foi para isso que nossos pais nos educaram. Esse era o modelo certo na época.
E o empreendedorismo ele vem exatamente na contramão de tudo isso, é você buscar um voo livre, muito doido, né? Acreditando em algo que pode acontecer, mas que quando você tem a convicção, você vai lá e empreende. Então, eu quero dar algumas dicas para você ter coragem de empreender, tá? Primeiro de tudo, você precisa saber o que você está fazendo, tá? Pode ser novo, pode ser a primeira vez, mas você tem como estudar e planejar ao ponto de se sentir um pouco mais familiarizado com aquele novo. Então, aquele novo deixa de ser tão estranho, tão distante, passa a ser algo mais corriqueiro. Vá conversar, a segunda dica, converse com pessoas que já empreendem na área que você deseja. Ele vai te dar também um pouquinho da lanterna, do início do caminho, porque ele já passou por isso, e isso também pode te tranquilizar, tá? E tenha coragem. Coragem é a palavra. Não existe ganho sem esforço. Não existe, você vai ter que passar em cima de algumas coisas, você vai ter que pular algumas regras que foram incutidas na sua mente, você vai ter que voar, você vai ter que se jogar num voo livre. Em todo voo existe risco, mas a vista de cima, ela compensa. Então, tire esse medo da frente, peça ajuda, ande com pessoas que já empreendem, pede ajuda, fala assim, escuta, me ajuda nisso, eu estou precisando de coragem, né? Porque você, às vezes, é muito bom a gente ler biografia, é muito bom a gente seguir pessoas, mas nada como você ter um relacionamento com uma pessoa mais próximo da sua realidade e que está um passo à frente. Por quê? Vai ser mais fácil de você modelar essa pessoa no dia a dia. Ela vai saber te explicar melhor e vai entrar em detalhes dos seus problemas do dia a dia, porque ela viveu isso há muito pouco tempo, né? E às vezes a gente fica modelando pessoas muita bagagem, milionárias, multimilionárias e tal, e não dá resultado prático. Por quê? Porque a modelagem fica muito distante, né? Os problemas que eu vivo hoje não são os problemas que talvez aquela pessoa, quando ela começou, que ela não tinha o sucesso, existia, né? E os problemas que ela vive hoje não tem nada a ver com os meus, né? Então você modelando alguém próximo de você que está um passo ali, alguns passos apenas na sua frente, é algo muito saudável, tá bom? E vamos falar de um segundo ponto do medo, né? Que um é você ter coragem, o outro é você realmente se despir de algumas coisas, né? Então, assim, nós temos uma estrutura, nós temos as nossas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São coisas, pensamentos que se solidificaram na nossa mente através da convivência com o meio que nos cerca. Muito provavelmente, grande parte das suas crenças limitantes vem da sua educação, do seu pai, da sua família, coisas que foi vivido de geração em geração, verdades que se tornaram absolutas porque pessoas viveram daquele jeito e não conheciam outra maneira. Se você quiser desarmar e reprogramar essas crenças, você precisa conviver com pessoas que tenham ideias diferentes das que você crê. Tá? Você precisa dividir com outras pessoas. Aí sim, seguir um cara que tem uma visão, mesmo que ele seja milionário, mesmo que ele seja longe de você, mas ele vai te dar alguns insights importantes. E procurar realmente ajuda, procurar um coach, procurar alguém para te desenvolver, procurar alguém para caminhar do seu lado. E essas crenças limitantes, elas tendem a cair por terra. Por quê? A primeira crença limitante, a mais perigosa, é de que você não tem capacidade para começar, para se arriscar, né? Para que alguém se arrisque, precisa de uma faculdade, precisa de 20 anos de experiência, precisa disso, precisa daquilo, daquele outro. Não, precisa só começar. Para você chegar onde você quer, você só precisa começar. Então, empreender não é só um negócio. Empreender é um estilo de vida, é uma mudança completa de mente, raciocínio, de vida, de como você se trata, de como você se vê e de como você vê o mundo e como você se relaciona com ele. É algo muito mais intenso do que abrir um negócio. Quem abre um negócio é comerciante, quem empreende é empreendedor. Essa é a grande diferença, tá?
E agora a terceira dica, que é você que já empreendeu e se deu mal. Existe algo que é poderoso demais, que é a chave para todo esse problema, que é uma palavrinha: autorresponsabilização. Se você pegar todos os seus erros, colocar numa perspectiva e se autorresponsabilizar e buscar aonde foi o teu erro, qual foi, porque com certeza não foi o Bolsonaro, não foi o Lula, não foi a economia, não foi o seu concorrente, não foi a falta de dinheiro, não foi a falta de cliente, não foi. Isso tudo foram agravantes. O grande problema do teu insucesso é uma pecinha só chamada você. Se você encarar a sua vida dessa forma, pode parecer duro, você vai chegar mais rápido lá. E na segunda tentativa, vai ser a única. Você não vai tentar mais, porque você vai conseguir e apenas progredir. Gente, o que eu tinha para falar sobre medo era isso. Espero que você tenha gostado. Comente aí embaixo. Esse conteúdo é para você, é feito com carinho para você. Eu tô aqui, na sexta-feira, véspera de feriado, vou viajar agora 4 horas da manhã, às 10 horas da noite, estou gravando esse conteúdo com todo carinho para você. Comenta aí embaixo, fala alguma coisa, pergunta, né? Vamos interagir. Isso é muito saudável para o empreendedor. Beleza, gente? Então, aquele abraço, até a próxima. Valeu!